Muito bem, shalom a todos, shalom Leculan, boa tarde, bom dia, boa noite, dependente do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Estou me recuperando de uma gripe, Baruch Hashem por isso, e Ganzu Letová por isso. Ganzu Letová quer dizer que tudo é para o bem. Minha voz está meio embargada, também tenho recebido convite para ministrar em alguns lugares e minha voz tem ficado um pouco debilitada. Mas olha só, eu quero fazer um vídeo objetivo, curto e resumido sobre o Hanavi Ezequiel, o profeta Ezequiel. Ah, tu vai falar o livro de Ezequiel todo? Não, vou apenas trazer uns promenores de Ezequiel, tá? Uma curiosidade, você sabia que o livro, o Sefer de Ezequiel, quase não entrou no Tanar ou no Canon bíblico? Os nossos sábios dizem que o livro de Ezequiel, ele é um livro que tem muita visão, muita nevoar, muita profecia e muitos versículos assim que os nossos sábios tiveram que estudar todo o livro de Ezequiel para ver se existia algum resíduo de Torá no Sefer Ezequiel para colocar o livro de Ezequiel no Tanar. E, olha só, graças ao Ravi, um rabino, que o nome dele tem que ser lembrado para sempre, o Talmud diz, o Talmud Menachot 45a, o Ravi Hudá, ele disse assim, ó, esse homem tem que ser lembrado para sempre, porque se não fosse ele, o livro de Ezequiel não estaria hoje no Tanar, ou seja, não estaria no Canon bíblico, não estaria na Bíblia. Ezequiel, ele era um profeta muito elevado, ele tinha muitas elevações espirituais e ele tinha muitas visões futurísticas do Beit HaMikdash, do futuro templo, inclusive o Zohar sagrado, o livro do esplendor diz que o Beit HaMikdash nunca foi destruído, o Beit HaMikdash está intacto. Está intacto no céu. O que foi destruído foi a réplica do Beit HaMikdash. Agora, o Beit HaMikdash original mesmo nunca será destruído. Ele está intacto no céu e os nossos sábios dizem que em uma visão, Ezequiel ele viu todo o processo do Beit HaMikdash, do templo, a partir ali de Ezequiel 40, 42, até o 47 você vai ver ali profecias, nevoar, futurísticas sobre Mashiach, sobre o Messias. Mas vamos lá, olha só. O livro de Ezequiel quase não entra no Tanar, quase não entra na Bíblia, quase não entra no Canon bíblico. O Talmud, que eu falei para vocês, que é o tratado do Talmud Menachot 45a, Ravi Hudá diz o seguinte, esse homem tem que ser lembrado para sempre. É Hanina ben Hizikiah. Seu nome é o nome dele. Se não fosse por ele, o livro de Ezequiel teria sido excluído e não incluído no cânon bíblico, porque vários detalhes de seu conteúdo parecem contradizer as declarações da Torá. O que o Ravi Hanina ben Hizikiah fez? Ele trouxe para o andar de cima 300 jarros de yarpei, que é óleo, para a luz, para que pudesse estudar à noite. Ele sentou-se isolado no andar de cima e não saiu dali até interpretar homileticamente todos aqueles versículos do livro de Ezequiel que pareciam contradizer os versículos da Torá. Então, olha só que curiosidade, né, interessante.
se não fosse por esse rabino, o rabino Haniná, que queimou azeite, passando toda a noite estudando o livro de Ezequiel, homileticamente, para ver se havia ali alguns passuquim, né, que batia com a Torá. Então, graças a esse rabino, que a memória dele tem que ser lembrada para sempre, o livro de Ezequiel, ele está hoje no Tanar, e nós temos acesso a esse livro, um livro muito profundo. Inclusive os nossos sábios dizem que quem consegue interpretar um passuk do Sefer, do livro de Ezequiel, consegue interpretar toda a Bíblia, tá bom? Olha só, temos aqui duas curiosidades sobre Ezequiel. A primeira curiosidade que eu quero falar para vocês sobre Ezequiel é que Ezequiel, ele era, olha só, Ezequiel, ele era chamado de filho de Buzi. Os nossos sábios perguntam por que ele foi chamado filho de Buzi. Aí os nossos sábios dizem: porque as pessoas desprezavam Buzi. Quem era Buzi? Era o Hanavi e Jeremias. Ou seja, olha só, Ezequiel era filho de Jeremias. Isso está no tratado, inclusive do Talmud, e Radak em Ezequiel 1:3, em nome do Targum Yerushalmi. Olha só que curiosidade. Ezequiel, ele era filho de Jeremias. Só que o Tanar fala que ele era filho de Buzi, porque as pessoas desprezavam Buzi. Então ele era chamado de filho de Buzi. Porém, ele era filho de Ezequiel. Bomba, hein? Interessante. Olha só, Ezequiel, ele viu muitas visões. Ele viu a Merkavá, que é a carruagem divina, pois em sua visão ele viu a carruagem divina de Hashem. Se você pegar o capítulo 1, Ezequiel, ele vê a visão das 4 rodas, ele vê a visão da Shekhinah, ele vê uma visão de um malarra, um anjo de 4 faces. Então isso é bem legal, gente, isso é bem curioso. Agora, a segunda curiosidade para mim terminar esse vídeo aqui é o seguinte: no capítulo 2 de Ezequiel, ele é chamado de filho do homem. A pergunta é, por que Ezequiel ele foi chamado de filho do homem? Alguém vai dizer, porque ele era filho do pai dele. Ora, Machia e Yeshua, ele também foi chamado de filho do homem. Ele mesmo se declarou filho do homem. Mas por que Ezequiel ele foi chamado de filho do homem? Olha só, ele foi chamado de Ben Adam. Ben Adam quer dizer filho do homem. Olha só, o capítulo 2, a vocação de Ezequiel. Essa voz me disse, filho do homem, Ben Adam, põe de pé que eu falarei contigo. Os nossos sábios dizem que ele foi chamado de Ben Adam, filho do homem, para que ele não se tornasse arrogante depois de ter tido a visão da carruagem e da ordem suprema, segundo o comentarista Rashi. Ou seja, ele viu a Merkavá, ele viu a carruagem divina, ele viu os Malahim, ele saiu do mundo físico e foi para o mundo espiritual. Ele teve esse mérito de ir para o mundo espiritual. Então, quando ele sai, né, deste nível, né, do mundo espiritual, ele se encontra em um mundo físico. Então ele é chamado de filho do homem. E os nossos sábios dizem que filho do homem Ben Adam era porque
é para que Ezequiel não se tornasse uma pessoa arrogante, tipo assim, eu vi a Merkavá, eu vi os malachim, eu vi os serafins, eu vi os queruvim, eu vi tudo, então ele poderia se tornar orgulhoso. Só que Hakadosh Baruch Hu, ele falou o seguinte, olha, você viu a minha Merkavá, você viu os malachim, você viu os queruvim, você viu os serafins, mas você é apenas filho do homem. Para você não se engrandecer e para não inflamar o seu ego. É um dos motivos que Ezequiel ele foi chamado de filho do homem. Há um outro motivo também, que filho do homem refere-se filho de gente pura, filho de um tzadik, de uma pessoa justa, filho de uma pessoa que praticou bondade, filho de gente que se rebaixou por causa da Sheriná, da glória de Israel. Segundo o Taná de Vei de Eliarro, no capítulo 6. Então, tá aí esse vídeo, duas curiosidades que eu falei para vocês. Porque que Ezequiel foi chamado de filho do homem, era para que ele não se engrandecesse. Expliquei também o motivo que o livro de Ezequiel quase não entrou no cânon bíblico, quase não entrou no Tanar, e expliquei para vocês também que Ezequiel, segundo os nossos sábios, ele era filho do profeta Jeremias. Ele era chamado filho de Buzi porque as pessoas os desprezavam. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, shalom. É um vídeo assim de uma reflexão, um estudo de uma reflexão. Não quero trazer aqui muita aplicabilidade para que eu não possa assim gerar um vídeo longo e tal, mas olha só, temos novidades para trazer aqui, falar sobre a queda de Roma, a queda da Igreja Católica, o declínio de Roma está para acontecer e notícias muito importantes aqui no nosso canal. Que Hashem abençoe a todos vocês e até mais em nome de Yeshua HaMashiach ben Davi. Se você gostou do vídeo, deixa o teu like. E se você quiser mais estudos assim como esse, comenta num comentário aí, eu quero estudos assim, eu quero que você explique sobre o capítulo tal. Se tiver na minha altura de eu responder vocês, eu estarei estudando e respondendo vocês na maneira do possível. Então Ezequiel ele foi chamado de filho do homem para que ele não se engrandecesse, pois ele viu a Merkavá, a carruagem divina, trazendo para os dias atuais, aplicando para a nossa vida. Você pode ser um tzadik, você pode ser uma pessoa boa, mas nunca se esqueça que você é filho do homem. Você é um Ben Adão, para que nós não possamos inflamar o nosso ego, o nosso eu e o nosso egocentrismo. Que Hashem abençoe a todos vocês.